Olá pessoal, estamos de volta. Na aula passada a gente implementou a função de editar dados do usuário, né? Agora a gente vai implementar a função de excluir, tá? Esse botãozinho vermelho aqui que ainda não faz nada, tá? Sem mais delongas, vamos lá para o código. O botão de excluir ele vai estar aqui na home, tá? Então vou fechar alguns desses arquivos aqui que a gente não vai precisar mexer, tá? Então a gente vai aqui para home, tá? Ele é esse segundo botão aqui, tá? Qual vai ser a lógica aqui de exclusão? Vai ser basicamente igual aqui o do de editar, tá? A gente vai passar o ID do usuário em que o cara vai clicar, né? Por exemplo, se eu clicar aqui no primeiro, vai passar o ID 1. Se eu clicar no segundo, ID 2. No terceiro, ID 3. No quarto, ID 4, tá? E a partir desse ID, lá no controller, a gente vai estar realizando a exclusão, tá? Então, vamos lá. Vamos implementar isso aqui, pessoal. Rapidão. Vou apagar esse href normal. A gente não vai usar o href normal. A gente vai usar o href do TimeLeaf. Então, dois pontos, th, href igual. Vamos lá. Arroba. Quando é um link, né? A gente coloca um arroba. Barra excluir, tá? Que é a nossa função. O que é a ação desse link, tá? Barra entre chaves e d, tá? Que é o nome da variável que a gente vai estar passando via patch. Coloquei chaves e d, ó, veja que ele vai apagar a chave que já tinha, então você vai colocar outra, senão vai dar erro. Beleza. Do lado de dentro, vou colocar um parêntese, vou colocar id igual cifrão aro chaves user.id, tá? Então veja que essa parte final é igualzinha à parte de cima, porque nos dois camaradas a gente precisa mandar o ID do usuário em que a gente está clicando, tá? Beleza, pessoal, a parte aqui do HTML é isso, tá? Então com isso aqui ele vai mandar o ID para o controller, então a gente vai precisar criar uma função que vai interceptar esta requisição aqui e vai estar excluindo os dados do banco de dados, tá? Então a gente vai aqui no usuário controller, logo abaixo aqui, ó, a gente vai estar criando a função fun excluir o usuário, tá? Excluir o usuário. Vou abrir parênteses, vou colocar o retorno como uma string e vou abrir chaves, tá? A gente vai dar um redirect também para a home, tá? Então a gente quer que atualize a home quando ele excluir. Então vou botar aqui return redirect dois pontos barra home, certo? Aqui em cima a gente vai fazer o mapeamento com getMap, né? GetMap. Qual a URL que vai ser interceptada? Barra excluir, barra o ID, tá? Então, dentro do parêntese, barra excluir, barra o ID, que vai ser uma variável recebida via patch, tá? Aqui dentro da função excluir, eu vou colocar a nossa anotação arroba patch variable, tá? Ou seja, a gente vai receber uma variável por via patch. Entre parênteses eu coloco o nome dela, tá? O nome dela é id. Então sempre lembrando que tem que ser o mesmo nome aqui, ó, do que está entre chaves e o que está entre aspas. Depois eu vou colocar o parâmetro que a gente vai estar recebendo, que no caso é o id. O tipo dele que vai ser long, tá certo? Bom, recebi o id, agora a gente consegue fazer a exclusão da informação lá no banco de dados, tá? Quem que manipula o banco de dados? Está aqui em cima, ó. Este camarada aqui, ó, repositório, tá? Então, o repositório é o cara que vai manipular o banco de dados, tá? Então, vou colocar repositório ponto delete by id, delete by id, ou seja, através do id eu vou estar excluindo, tá? Eu tenho o id de quem eu quero excluir? Tenho, recebi aqui via patch. Então, coloco id, tá? Então, este camarada aqui, ele vai excluir o camarada deste id lá no banco de dados. Vou colocar um comentário para deixar claro do que isso aqui faz.
exclui o usuário do banco de dados. Tá? Isso aqui não é obrigatório, pessoal. Isso aqui é só um comentário, tá bom? Beleza, pessoal. A exclusão é apenas isso. Tá? Vou parar aqui. Vou executar novamente. E, se Deus quiser, vai funcionar. Tá? Vou para cá. Vou recarregar a minha home. Tá? Recarreguei aqui minha home. Digamos, eu quero excluir, eu tenho 2 Ivans aqui, eu quero excluir esse Ivan Moura aqui, tá? Foi cadastrado errado. Excluir. Opa, apagou. Eu quero excluir a Maria José, tá? Vou excluir, apagou, tá? Então veja que a gente conseguiu implementar com sucesso a nossa função de excluir, tá, pessoal? Na aula de hoje era isso, tá? Veja que a gente já concluiu todo o CRUD, tá? Então a gente fez o CRUD, C, cadastrar, a gente fez a função de cadastrar, R, recuperar, a gente fez a função que recupera os dados e coloca aqui na nossa tabela, U, de update, atualizar, a gente implementou a função de atualizar, e CRUD, D, de delete, né? A funçãozinha de excluir, tá? Na próxima aula a gente vai fazer só uma melhoria aqui no nosso código, e a gente finaliza aí o nosso exemplo de CRUD, tá, pessoal? Aguardo vocês aí na próxima aula. Tchau, tchau.